Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Fabre, do Instituto Politécnico da UERJ de Nova Friburgo. Hoje vamos falar da segunda parte de cadeias de Markov no curso de processos estocásticos. Falarei sobre cálculos básicos em cadeias de Markov, refletindo o comportamento a curto prazo, de poucos passos. O comportamento a longo prazo será nos próximos vídeos. Então, uma cadeia de Markov pode ser vista como um processo de caminhada aleatória em um grafo direcionado com pesos. É o andar do bêbado, como a gente já tinha visto, mas agora em um grafo. Supondo que o nosso bêbado inicia no nó 1 e ele executa um RAND, supondo que ele seja um estudante de computação, por exemplo, ele executa um RAND que retorna o número de 0 a 1. Se esse RAND for menor que meio, ele vai para o nó 2, se não, para o nó 3. Então, no caso aí, ele foi para o nó 2. Novamente, ele roda o RAND e vê se é menor que 1, que é o caso dessa aresta aqui, ó. A única aresta saindo só tem uma, então é 1. Probabilidade 1 de sair. Ele joga e sempre vai dar menor que 1. Então ele sempre vai, no próximo passo, voltar para o nó 1. De volta ao nó 1, pela propriedade de Markov, ele inicia tudo novamente. Ele joga o RAND, vê se é menor que meio ou não. Nesse caso, acabou saindo 3. Ele pulou para cá. E aí ele joga o RAND novamente. Como só tem uma aresta, 100% de probabilidade, ele vai voltar para o nó 1. Então, descobriu que ele simplesmente vai cair no nó 1. Aí joga o RAND de novo, e assim por diante. Além da caminhada aleatória, outra forma de interpretar a evolução em uma cadeia de Markov é como transporte de informação, ou transporte de carga, dependendo da aplicação ou do contexto. Essa interpretação fará uma conexão direta com a álgebra linear. Nesse caso, a informação ou carga atual em cada nó são dadas como porcentagens. Podemos interpretar também essas porcentagens como a fração de internautas ou a fração de bêbados, numa estatística de massas, em cada nó, contando diversos bêbados realizando essa mesma caminhada aleatória. Como eu falei, o transporte de carga, e a gente, por exemplo, pode ter 70% de carga, ou de informação, ou de bêbados, ou de internautas no nó 1, 10% no nó 2 e 2% no nó 3. A soma sempre tem que dar 1. Podemos então transportar toda a informação através do processo algébrico e determinístico, apesar de a gente estar falando de teoria de probabilidades. Mas como? Em um passo, a gente pode transportar essas cargas, que na verdade são frações de cargas, mas a gente pode pensar como sendo cargas relativas. 70% está aqui, 10% está aqui e 20% está aqui. E como é que a gente vai transportar isso e quais são as cargas resultantes após um passo de transporte? Então, como a gente faz esse cálculo de maneira determinística? Então, primeiro a gente inicia com todos esses pesos que a gente tinha antes, ou essas cargas, ou essas informações, nos nós, e a gente vai começar a transportar. O 0, 1, ele pula para o 1, porque com probabilidade 1, toda a carga, ou seja, 100% da carga, é isso que quer dizer a aresta nessa interpretação, 100% da carga vai para o nó 1 no próximo passo. Então, todo ele veio para o nó 1. Aí o próximo que a gente vai tentar é o 0,2. O 0,2 também passa por essa aresta de probabilidade 1. Então esse nó aqui acabou ficando com 0,1 e 0,2. 0,1 que estava aqui veio para cá, 0,2 que estava aqui veio para cá. E aí a gente soma eles. Então todos que estão chegando a gente vai somar. O que a gente vai ver tem a ver com multiplicação de matriz. Então tenha isso em mente. Depois o 0,7 também ele tem duas possibilidades, vai para cá e para cá. Então nessa interpretação ele vai para os dois, tá? Primeiro 50% dele vai para o nó 2 e ao mesmo tempo 50% dele vai para o nó 3. Então no caso eu pego ele e multiplico pelo valor da aresta, que seria meio, e armazeno aqui no resultado. Então isso foi a quantidade de carga que saiu do nó 1 e foi para o nó 2. Da mesma forma, agora eu faço para essa outra aresta. Multiplico por meio e armazeno o resultado. Tá bom? Então a gente viu que existem duas operações, essas somas e essas multiplicações aqui. Assim como você multiplicar a matriz também é a mesma coisa. Essa interpretação de multiplicar a matriz é só você dar uma olhada aqui. Esse processo que eu fiz na figura pode ser interpretado como uma multiplicação de vetor-matriz. Ou matriz-vetor se a gente fizer a matriz transposta. Mas do jeito que o livro faz e do jeito que a maioria dos lugares fazem, para ter consistência com a convenção matemática atual, na maioria dos lugares, a gente coloca esses pesos de carga como um vetor linha, tá? Diferente do que a gente usa normalmente.
Então, o vetor linha, ele que vai multiplicar a matriz e vai sair o resultado. Tá vendo? Então, aqui tem esses pesos 0,7, 0,1, 0,2 e o resultado é o que deu aqui. Então, exatamente as operações que eu fiz aqui é equivalente a eu multiplicar a matriz. Além dessa multiplicação vetor-matriz ser uma interpretação para o transporte de carga em grafos, a inversa também vale. Ou seja, esses grafos aqui são interpretações de multiplicações de matrizes em geral. Só que, em geral, a diferença é que a gente não tem um vetor normalizado e a matriz não é estocástica. Então, aqui nossa matriz, cada linha soma 1. E o vetor também ele é normalizado, soma 1. Mas para multiplicações matrizes ou vetor-matriz geral, também tem esse tipo de interpretação de transporte de carga, transporte de informação. Então, agora você também tem uma nova interpretação aí de álgebra linear que você não tinha antes. Tá, então resumindo essa conexão que eu fiz entre álgebra linear e teoria de grafos ou teoria de cadeias de Markov, é que nessa coluna aqui, ó, eu tenho o que o vetor representa e nessa coluna aqui o que a matriz representa, tá bom? Então, por um lado eu tenho vetor linha e por outro lado eu tenho matrizes, tá? Não tô falando que eles correspondem não, só tô falando que de um lado eu tenho vetor linha e do outro eu tenho matrizes. Da mesma forma, esse vetor linha ele pode ser interpretado como pesos nos nós, ou pesos relativos. E a matriz, né, a analogia correspondente seria que, no caso, a matriz ela pode ser interpretada como peso nas conexões. Tá? Um é peso nos nós e o outro são pesos nas conexões. E o vetor linha, probabilisticamente, a gente chama vetores linhas. Qualquer vetor linha que você vê, vetor coluna não, nessa teoria, mas qualquer vetor linha que você vê, ele é chamado de distribuição. E a analogia probabilística a matrizes é que ela define para a gente probabilidades condicionais, conforme a gente já viu, que é o PIJ, né? Então, só lembrando que os pesos nos nós aqui é relativo e o peso nas conexões também é relativo. Para essa analogia aqui ficar perfeita. Para a gente colocar em notação matemática agora, tá? A matriz ela é aquela P, né, que a gente sempre está sobrecarregando esse símbolo pra caramba nessa disciplina. Pode significar probabilidade, pode significar matriz. P, então, esse símbolo representa inúmeras coisas diferentes, interrelacionadas, mas é importante ficar esperto com isso. Aqui nesse contexto, a gente está falando que esse P é a matriz de Markov, a matriz de transição. Que você pode pensar qualquer matriz de adjacência de um grafo que tem a normalização, aqui no nosso caso, que toda linha soma igual a 1, nessa convenção que a gente tem. Podia ser toda coluna somando 1 também em outros livros. Tá? E esse vetorzinho que está multiplicando a matriz, a gente vai chamar de alfa i, que é o alfa, né, que são as cargas no passo i da cadeia, tá bom? E aqui, quando eu multiplico pela matriz, eu vou obter no passo i mais 1. Então, esse vetor a gente tem que sempre lembrar que a gente pode interpretar como sendo carga ou informação relativa. E quando a gente tem esse tipo de vetor, então, que a soma dá igual a 1, a gente chama de vetor de probabilidades, tá bom? Não quer dizer que é probabilístico, só quer dizer que a soma dele dá 1. É só um monte de número que a soma dá 1. Tá? Mas a gente usa esse termo probabilidade aqui. E a matriz também, ela também não precisa ser estocástica. Só o fato de ser da soma das linhas ser igual a 1, a gente diz que a matriz chama matriz estocástica. Mas ela é só um monte de números aí que tem essa álgebra de multiplicar com vetor, tá bom? Então, se a gente quiser fazer uma interpretação probabilística para essa multiplicação vetor-matriz que a gente viu, ou processo de transporte de carga, que é uma coisa determinística, então a gente vai começar a pensar em coisas aleatórias. Então, a gente vai pensar primeiro numa variável x aleatória, tomando valores nos estados que são os nós do grafo, por exemplo. Então, nesse contexto probabilístico, o alfa i vai sempre querer dizer o p de x igual a i, ou a probabilidade da cadeia estar no estado i. E o que eu quero dizer com esse símbolo aqui, esse pontinho, quer dizer que é por definição, tá? Que eu estou forçando esse símbolo ser igual a isso, por definição. E o vetor alfa vai ser esses alfa i's. Tá? Então, eu vou pegar todas as probabilidades de x ser igual a 1, 2, 3, e vou colocar no vetor. Esse, nesse contexto probabilístico, vai ser o alfa, que é um vetor que soma 1 também. Aqui é um vetor de probabilidades, da mesma forma que a gente viu no slide anterior. Mas tem que tomar cuidado, porque esse símbolo que eu estou associando a P de x igual a i, ele é sem negrito, tá? É difícil de enxergar. Mas esse aqui é um alfa sem negrito, e esse que é o vetor, ele é com negrito. No slide anterior, o alfa que a gente estava usando, o alfa i lá,
É o alfa i com negrito, tá? Então, por mais que essa notação seja confusa, é a notação que é usada no livro e se você tiver uma certa malícia, você não fica confuso com isso. Então, sempre que eu estiver mexendo com vetor, é negrito e dentro é sem negrito, tá vendo? Aqui parece negrito, mas você vê que aqui dentro do vetor está mais claro que esse aqui não tem negrito e esse tem negrito. A gente vai acostumar com isso, tá? Então aqui, por exemplo, o alfa com negrito são esses valores aqui cuja soma é igual a 1, e esse 0,7 seria o alfa 1, esse aqui seria o alfa 2, esse seria o alfa 3. Tá, então se eu tenho a variável aleatória, eu sempre tenho a probabilidade associada a ela. Sempre vem junto com ela, esse par, nessa teoria de probabilidades. Tá? E aí eu vou pegar então para todos os i's, vou colocar num vetor e chamar isso aqui de alfa negrito. Tá bom? Só para ser bem claro. E a distribuição de x é dada por alfa, então. Tá? Então, geralmente, então, a gente só dá o vetor, mas está implícito que esse vetor representa a distribuição da variável x. Porque se x é discreta, a distribuição como um todo é nada mais é que uma tabela de p de x igual a i para todos os i's. Tá bom? Tá bom? Então, continuando nessa interpretação probabilística, né, a cadeia de Markov em si não é só o x sem o índice, como no slide anterior. Agora é o x com índices para cada passo, esse índice é o passo. Então, o jeito direto de falar o que é um processo estocástico, numa conversa rápida, é só falar que é um monte de variáveis aleatórias indexadas. Isso é um jeito grosseiro e simples de falar. Então, se eu tenho essas variáveis aleatórias indexadas, elas formam uma cadeia de Markov, e para cada uma delas eu vou ter uma distribuição de probabilidade. Ou para cada uma delas eu vou ter um alfa. Então, esse alfa aí, conforme a gente falou, é sem negrito, é p de x igual a i, tá? Onde esse índice do x pode ser qualquer um. Mas se eu colocar índice aqui, tá? x0, x1, x2, x3, eu vou ter que colocar um segundo índice aqui, por exemplo, tá bom? Tá? Mas o que importa é que você ficar esperto que agora eu vou querer, como eu tenho índice na variável x, eu vou querer indexar o vetor, tá? Para isso que a gente precisa agora, tá bom? Então o vetor aqui, as componentes são indexadas, mas ele em si, se tiver negrito, ele pode ser indexado. Isso quer dizer que, por exemplo, a distribuição de x0 é dada por alfa 0, negrito. A distribuição de x1 é dada por alfa 1, negrito, tá bom? E aí, se você quiser, o alfa 0 você pode quebrar como sendo alfa 01, alfa 02, etc. Esse índice aqui de fora vem primeiro. Seria um jeito de fazer. Mas a gente não vai precisar disso. Só quero que você saiba que a gente está indexando os alfas, tanto em negrito sem negrito. Então não confunda isso, pelo amor de Deus. Esse cara aqui, a distribuição de x0, tá? Ou seja, o alfa 0 negrito, quem está acostumado com notação de vetor podia ser alfa vetor aqui, tá? Mas eu uso negrito. E o livro também. Então quem usa isso aqui pode dizer que o alfa 0, sempre que eu falar alfa 0 negrito, vai ser a distribuição do x0, e a gente chama isso de distribuição inicial da cadeia. Então alfa 0 sempre vai ser a distribuição inicial. Então em n passos, a gente pode dizer que se eu der n passos, eu vou ter essa probabilidade condicional. A probabilidade da cadeia no passo n estar no estado j, dado que a cadeia no passo 0 está no estado i. Isso a gente, por definição, a gente define esse novo símbolo chamado p, n e j. Não quer dizer que é p elevado a n ainda, tá? Esse símbolo é uma nova matriz, pode chamar essa matriz de b e j. Mas a gente está chamando, nesse momento, de p com esse n em cima, tá bom? I e j. E aí, a gente consegue mostrar, por indução, que esse valor aqui, p, n e j, é eu pegar a matriz de um passo, de x0 a x1, elevar a n e depois tomar a entrada ij. Ok? Entendeu a diferença sutil? Então isso quer dizer que, se eu tiver uma matriz dada por essa probabilidade condicional aqui, de n passos, e falar que isso aqui é uma matriz, porque eu posso variar o i e j e vai dar um p, né, um número. Essa matrizona aqui, ela pode ser obtida com a matriz mais simples, que é de 0 a 1. Só pegar essa matriz, fazer algebricamente elevado a n, e pegar a entrada ij. Vamos voltar agora para aquela aplicação que a gente viu no final da aula passada, sobre a dinâmica do câncer modelada como cadeia de Markov. Se a gente dá uma olhada nesse artigo, ele define cadeias de Markov exatamente como essa multiplicação aí, de matriz vetor. Então a gente vai ter o vetor no passo K, aqui ele não usou negrito, ele usou esse setinho em cima, multiplicado pela matriz A, que no nosso caso é P, vai resultar no passo K mais 1.
E aí, a interpretação aqui é que as probabilidades indicam, nesse vetor aqui, que ele chama de state vector, que a gente chama, aqui no caso a gente está chamando de vetor de probabilidade, ou distribuição da cadeia no passo K. Aqui ele fala que a interpretação é a probabilidade de um tumor que está em metástase desenvolver em cada um dos N partes do corpo, no passo K. E o passo K representa a passagem do tumor de uma parte do corpo para a próxima no paciente. Tá? E isso pode ser calibrado ou treinado com os dados, né? É machine learning, de certa forma. E aqui fala que o state vector, né, ou a distribuição inicial da cadeia, é dada por 1, 0, 0, 0, 0. Porque esse 1, para ele, está alinhado com o câncer de mama, que é onde começa. Então, esse é o primeiro estado da cadeia, né, daquele grafo, é o câncer de mama, e o resto, ou seja, o tumor está 100% no câncer de mama e 0 no resto. E a cada passo o tumor vai se espalhando, vai ficando uma menor porcentagem aqui e uma maior porcentagem no resto do corpo. Então, só para a gente lembrar rapidinho com essa interpretação, a gente tinha a cadeia de Markov representada por esse grafo aqui, o gráfico de tiras que eu estou chamando. A gente tem cada parte do corpo aqui, né? Fígado, etc. E cada nó teria o que a gente já viu na aula passada também, que é a aresta, né, da cadeia, seria essas tiras, que seriam como se fossem as arestas do grafo. Então o nó seria cada um desses quadradinhos, e essas tiras seriam as arestas do grafo, e a grossura dela aqui seria o peso, associado ao peso. Seria a porcentagem de vezes que o tumor sai daqui e vai para um certo lugar. Aqui, por exemplo, no olho tem essa porcentagem assim que vai para a morte, tem essas outras porcentagens que vai para outros lugares. E a gente pode ver que na interpretação que a gente está sabendo agora, que também tem peso em cada nó, tá? Se eu der uma olhada, por exemplo, só no caso do câncer de mama, que inicialmente está 100% aqui nesse cara, que seria aquele 1, 0, 0, 0, 0, tá? Aí no próximo passo, vai espalhar para uma porcentagem e só para esses aqui, o resto vai ser 0, tá vendo? Então no próximo passo ele espalha em um passo, com uma certa porcentagem maior, ele vai para cá, né, para os ossos. Todo mundo sabe que geralmente vai para os ossos primeiro, no caso do câncer de mama. E aí, com uma certa outra porcentagem, ele vai para os outros, tá bom? Então esse vetor peso seria 1, 0, 0, 0, 0 no começo, depois ele vai com uma certa porcentagem menor e uma certa porcentagem para onde ele espalhou. E aí no próximo passo vai indo. Tá? Então é um modelo bastante natural para esse tipo de processo. Mesmo você falando que tumor não é uma coisa aleatória, não é jogar de dados, porque se você tivesse um modelo de todas as células, eu conseguiria prever onde o tumor vai, etc. Mas mesmo se você tivesse um modelo determinístico, ainda existe essa interpretação de transporte que eu falei, que não é probabilística, assim, no sentido de aleatório, né? É mais uma interpretação de fração, né? Então não interessa qual é o processo que está por trás, determinístico ou não, mas mesmo se você tivesse todas as equações, não quiser fazer nada probabilístico, é fato que a porcentagem vai ir para cá, essa porcentagem para cá, para cá, para cá. Isso populacional, tá? Não é num paciente só. Mas pode ser extrapolado para o paciente também. Tá, então aqui voltando ao nosso sistema dinâmico gerado por multiplicações de matriz vetor, a gente tinha visto que o resultado do passo 1 é este aqui. Tá bom? Para 2 passos, basta multiplicar o resultado. Então eu pego a saída e coloco aqui de volta, e aí multiplico o que a gente tinha aqui de novo. Eu vou obter esses valores aqui, tá? E se eu quiser saber em 3 passos, eu pego de novo esse cara, coloco na entrada e refaço a multiplicação. Tá? E assim por diante. E aqui nesse caso, coincidentemente, eu voltei em um passo, ó. Porque esse valorzinho aqui é exatamente o grafo com os pesos, tanto em aresta como em vértice, é igualzinho ao gráfico que eu tinha em um passo. Tá bom? Então, em 3 passos, essa cadeia ela meio que estabilizou aqui. Então, esse tipo de comportamento, se ela volta ou não, se ela estabiliza ou não, é o que a gente vai ver no capítulo seguinte, tá? Que é o comportamento a longo prazo, que a gente diz, que é o comportamento da cadeia depois de muitos, muitos passos. Então, algebricamente, se a gente for fazer isso, como é que a gente tem? A gente poderia escrever assim, que aquele alfa negrito 2 vezes a matriz P de transição daria o alfa 3. Então, a matriz é de 0 a 1, não é sempre, se eu tiver a mudança de índice só de 1, se for de 2 para 3, de 3 para 4, eu uso a mesma P, porque ela é homogênea, lembra? Mas eu posso, como a gente acabou de ver também, eu posso fazer ela em 3 passos direto. Eu posso pular do 0 para 3,
sem ficar multiplicando um por um. Eu posso simplesmente elevar a matriz por si só ao cubo e depois fazer a multiplicação por vetor. E a gente viu que isso é igual ao caso de um passo, no caso dessa cadeia de Markov específica com essa distribuição. Ou seja, eu posso colocar a matriz P aqui de novo, mesmo eu indo de 0 a 3. E esse tipo de coisa, quando a gente faz isso não, nas próximas aulas. Então até aqui não tem nada de aleatório, exceto essas normalizações igual a 1, e também falta uma interpretação probabilística. E para obter o resultado então de 0 a n em n passos, é só elevar a n, óbvio, né? Então nesse caso, interpretando-se probabilisticamente, o que a gente tem? Essa multiplicação de matrizes, o que ela é probabilisticamente? Ela pode ser interpretada então como sendo distribuição condicional. Então toda distribuição no nó j, que não é condicional, eu posso fazer como se fosse uma soma com todas as condicionais. A gente já viu isso, tá bom? E aí, aqui eu condiciono essa variável que eu tenho, que é o xn, eu condiciono em x0, vezes p de x0 igual a i. Por isso que tem os exercícios lá também que condicionam sempre no primeiro passo, também tem a ver com isso, então fique esperto com isso. Só para ficar claro, então, que essa multiplicação seria essa soma. Esse primeiro termo aqui seria uma entrada dessa matriz. E esse segundo termo seria uma entrada do vetor alfa 0i. Pessoal, então vamos dar um exemplo naquele jogo chamado Ruína do Jogador. Então lembrando aqui que a gente já deu na outra aula. Então é um jogo onde está lá uma pessoa no cassino, ela quer apostar para ganhar algum dinheiro. Tá? Ela vai iniciar, por exemplo, com R$3. E a cada passo ela vai perguntar para esse cara aqui. Ele vai ser o gerador de número aleatório para ela, vai ser um RAND, tá? De 0 a 1. Então ela vai falar para o RAND, você é menor que 0,6 ou não é? Se for menor que 0,6, ela vai ganhar R$1. Se não der sorte, se for maior ou igual a 0,6, ela vai perder R$1. Então a cada passo ela faz isso. E vai jogando, jogando, jogando. No final das contas, qual é o ganho esperado após 4 jogadas? Então temos aqui a matriz de transição desse problema. Então isso é importante você saber montar essa matriz. Então esses estados aqui representam o dinheiro que ela tem a cada passo. Então aqui no passo 0 ela tem 100% do dinheiro. No passo 1, ela tem 40% de chance de ficar com 0 de dinheiro e 60% de chance de ficar com 2, tá bom? E assim por diante. Até chegar aqui no final, por exemplo, se ela está com R$8, ela vai querer parar. E para ficar finito, a gente vai supor que com R$8 ela para e leva o dinheiro para casa. Então, se eu multiplicar essa matriz 4 vezes, ou seja, se eu levar ela a 4, eu fico com esses valores aqui. Tá vendo que deu uma espalhada nos valores? É como se eu tivesse espalhado eles, tá vendo? Então ela teria chance, por exemplo, com R$7, de ficar com R$3 em 4 passos. Tá? E a chance aqui, no caso, é 2,6%. Então, se a gente fizer aquela pergunta, seria o ganho esperado após 4 jogadas, eu posso calcular o ganho esperado, né, que eu posso somar essas probabilidades aqui, sempre multiplicando pelo próprio valor, que seria o J, dado que o x0 é igual a 3, que é o valor inicial dela. Tá bom? E aí eu posso ver isso como uma matriz, e eu posso só olhar o valor da matriz. Então, no caso, em 4 passos, começando com R$3, na maior parte das vezes ela vai sair com um pouquinho a mais, com um ganho aí de 79 centavos. Se ela jogar isso aí muitas vezes. Em geral, quem sabe isso é o cassino, né? Então ele não vai deixar acontecer isso. Mas na sua vida, numa situação do dia a dia, se você souber disso, você tem uma grande vantagem. E a gente tem também a relação de Chapman-Kolmogorov, que diz que a probabilidade de ir do estado I ao estado J em m mais n passos é igual à soma para todo k das probabilidades para um k intermediário. Ou seja, a probabilidade de ir até o estado intermediário k em m passos, vezes a probabilidade de ir de k ao espaço final j em n passos. Vezes a probabilidade de ir do estado intermediário k ao estado final j em n passos. Isso nada mais é que a propriedade que eu posso dividir esse expoente em mn, multiplicando as duas matrizes. E a interpretação probabilística, só para a gente expandir ela, se eu escrever esse símbolo aqui, ele vira isso, né? x0 igual a i, eu estou partindo dele, estou indo para o j, em n mais m passos. E isso aqui, se eu desmembrar essa parte aqui, vai ser a probabilidade de ir a k
em m passos, x0 a xm, e essa aqui é a probabilidade de ir de k a j em n passos. Então essa parte aqui, eu copiei aqui, e essa segunda parte aqui é o seguinte, ela vai do estado intermediário k ao j, em n passos. Mas para eu prosseguir de 0 a m, depois de m a m mais n, eu posso reescrever isso aqui como isso. Onde simplesmente eu somo no índice o m, tá vendo? Porque a cadeia é homogênea, o que interessa é o delta, né, entre o índice final e o inicial. Então essa interpretação probabilística, apesar de estar escrito assim, é que eu posso ir para o estado intermediário, de ir ao estado intermediário k, e depois continuar desse k ao j, ao final. Então a gente pode pensar, na prática, como isso aí sendo análogo a um problema determinístico que encontra caminhos mais curtos num relevo, como aí. Nessa figura, temos 6 caminhos mais curtos entre dois pontos. Muitas vezes é mais robusto calcular a distância entre dois pontos como a média das k menores distâncias entre dois pontos. Todo mundo sabe que para achar um caminho seria, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra. Então, o caminho mais curto ele pode ser sempre decomposto entre o caminho mais curto a um ponto intermediário e o caminho mais curto desse ponto intermediário ao final. Então, sempre que eu quebrar esses caminhos em dois, eu vou ter o resultado parcial vai ser um caminho mais curto. Então, a relação Chapman-Kolmogorov diz que a probabilidade de um caminhante aleatório iniciando um desses pontos parar nesse segundo ponto aqui em um certo número de passos pode ser calculada como a probabilidade de um caminhante aleatório nesse ponto parar num ponto intermediário, qualquer dado, k, e depois de k, nos passos restantes, parar nesse final. E aí eu somo isso para todos os intermediários. Então, os intermediários são todos os pontos que eu vou estar somando essas probabilidades. É como se estivéssemos calculando uma espécie de distância média entre esse ponto inicial e final, dentre todas as possíveis distâncias, em vez de usar apenas os top 6. É como se estivéssemos calculando, probabilisticamente, uma espécie de distância média entre esse ponto inicial e final, usando todos os possíveis caminhos entre esses dois pontos, em vez de usar só os top 6. Em outras palavras, a probabilidade de ir do estado 1 ao estado 3 pode ser encontrada através das probabilidades de ir de 1 a um intermediário, depois do intermediário ao final, somando todos os possíveis estados intermediários. Isso é interessante porque, geralmente, em topografia ou em Big Data, a gente vai ter dados corruptos. Então, pode ser que eu não tenha esses pontos, eu tenho um buraco aqui, nessa reconstrução 3D, por exemplo. E aí, às vezes, eu tiro um outro scan, né, dessa topografia, aí não vai ter o buraco, né, vai estar preenchido. Então, eu posso tentar fazer uma amostragem média de todos esses pontos. E aí, a vantagem desse jeito probabilístico de calcular uma certa distância entre dois pontos é que ela é bastante robusta, porque como eu estou fazendo a média de todos os caminhos de um ponto A ao ponto B, porque uma pessoa, ela geralmente vai pelo caminho mais curto, mas ela pode também, em algumas vezes, desviar do caminho, caso, por exemplo, até o mapa topográfico tiver um buraco aqui de vez em quando, ou tiver algumas variações, ou ruído, né? Se esses dados estiverem corrompidos, que é o caso em Big Data, né? Você tem muitos dados e eles não são perfeitinhos assim, são muito heterogêneos. Então, com essa ideia probabilística, você consegue uma certa ideia de distância entre dois pontos que seja bastante robusta. Então, a gente pode até pensar nesse somatório do Chapman-Kolmogorov, você somar só para alguns pontos intermediários, ou você querer pegar só os top 6 caminhos probabilísticos, digamos assim, ou os top 6 caminhos mais prováveis de eu ir do ponto A ao ponto B. Então, essa visão probabilística de caminhos em grafos é extremamente poderosa. Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplo é o exemplo 2.16 do livro. É da escolha de almoço da Dani. Tá bom? Então, a gente está pensando que a Dani come geralmente 4 comidas diferentes. Aqui no caso, burrito, esse falafel, que em português eu falo para as pessoas, por exemplo, imaginar que é pastel. Então, burrito, falafel, pizza e sushi. Então, geralmente gosta dessas 4 coisas e é isso que ela vai comer durante a semana, em geral. E geralmente ela tem o seguinte comportamento: se ela comeu pastel num dia, a chance dela comer pizza no outro dia é 50%. E a chance de comer burrito é 50%. E ela não vai querer
Se ela já comeu pastel, não vai querer comer pastel de novo. E também não está afim de sushi, geralmente. Tá? Então a gente tem essas probabilidades da escolha dela fazer. Então a gente pode calcular coisas assim, ó. Qual a probabilidade da Dani escolher sushi no dia 3, no dia 5 escolher sushi de novo, e depois no dia 6 escolher pizza. Então qual a probabilidade desse tipo de padrão acontecer? Você pode imaginar também que isso aqui é um consumidor, tá bom? E você é o dono de uma loja, você fez essa estatística, você colocou aqui, e agora quer calcular esse tipo de coisa. Qual a chance do consumidor comer esse padrão? Sushi, sushi, pizza, nesses dias. Tá? Então a forma de calcular isso aqui, esse tipo de coisa que eu quero que vocês saibam para a prova, por exemplo, é que eu posso pegar. Tá, então eu posso aplicar primeiro para o x3, quer dizer, de 0 a 3, eu aplico p, tá? E aí, como são 3 passos, eu levo a 3. E aplico p, quer dizer, multiplico esse vetor por p elevado ao cubo. Esse vetor aqui é aquele alfa com negrito, que seria 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, que ele é inicializado. Então, por que a gente não inicializou assim 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto? Porque a gente está assumindo, por exemplo, que o dia 0 seria domingo, por exemplo, tá certo? E a gente está assumindo que no domingo ela acabou comendo isso aqui. Mas a tendência geral é essa. Mas de fato no domingo ela comeu isso. Tá, então primeiro eu quero essa probabilidade aqui, x3 igual a s. Então assumindo que a gente começa do zero, eu vou ter 3 passos. Então eu pego a matriz p eleva a 3 e multiplico pelo vetor alfa. E aí, quando eu multiplico, eu vou ter um outro vetor do mesmo tamanho, com 4 entradas, e eu pego a quarta entrada, que seria correspondente ao sushi. Depois eu multiplico por essa outra matriz elevado ao quadrado, porque é de 5 a 3, eu tenho 2 passos. E esse S aqui, eu quero que seja S e era S, certo? Agora é condicional. Era S, eu quero que seja S. Então de S a S. Tá, aqui vai ser 4, 4, entrada 4, 4. Mesma coisa para esse aqui. Tá? Então eu quero que seja de S a P, a entrada é SP, e de 5 a 6 é em um passo, então é só P. Se você ver aqui os números, né, então fica assim, né? Se eu pegar isso aqui e levar ao quadrado, depois ao cubo, eu vou ter as transições em 3 passos. E aí é só colocar os valores aqui. E o resultado é esse aqui. Então a chance disso acontecer é, sei lá, quase 6%. E aqui eu queria dar um bônus para vocês, que é o seguinte. Lembra que a gente tinha feito a caminhada aleatória do bêbado, só que era numa reta? Né, dele saindo do bar e fazendo caminhada aleatória para a esquerda e para a direita. Agora imagine que ele está fazendo uma caminhada aleatória que seria em volta do Paissandu, que aqui em Friburgo é o nosso coreto, né? Ou, sei lá, a rotatória no meio da cidade. Imagina que ele está fazendo a caminhada aleatória lá. Como é que seria o comportamento dessa caminhada aleatória agora que eu sei que ele pode vir para cá e se ele andar demais ele pode voltar para o nó inicial? Como é que é o comportamento disso? Lembra que a gente tinha essas gaussianas aqui? Né? Ou seja, se aqui na vertical seria a rua, né, e o zero seria o bar, se ele ficasse andando, a gente viu que se a gente pegasse todos os possíveis caminhos e fizesse uma média, daria uma gaussiana. E essa gaussiana aqui, à medida que você vai dando mais passos, ela vai abrindo, ou seja, a chance dele estar mais longe é maior, apesar da média ainda ser no bar. Tá? Será que a gente consegue fazer um tipo de desenho, um diagrama desse aqui, com essas gaussianinhas aqui em cima do círculo, e ver o que acontece na medida que a gente vai espalhando lá para frente? Então a pergunta é, onde ele estará depois de vários passos aleatórios numa topografia circular? Então vai ser tipo uma gaussiana assim também. Ele vai tender a ficar no 1, né? Se ele der poucos passos, vai tender a ficar no 1 e vai decair assim dessa forma. Podia até desenhar uma gaussiana, se vocês tiverem um plot bonitinho, eu dou bônus para vocês de pontos. Algum plot bonitinho que seja circular, ou talvez aqui em cima do círculo. E esses caminhos aqui teriam que ser radiais, alguma forma de representar a mesma coisa agora nesse circular. Então seria uma tarefa meio que de visualização, né? Então a gente podia, por exemplo, colocar essa gaussianinha aqui em cima e à medida que vai aumentando os passos, essa gaussiana vai ter que abrir, né? Vai abrindo, 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 abrindo e a probabilidade dele estar aqui agora é 100%, mas quando ele vai andando, essa probabilidade vai se espalhando. Então como é que a gente pode visualizar isso? Então o mais caprichado que vocês fizerem, eu vou dar um bônus legal para vocês. Então um exemplo de visualização, não é para o mesmo problema, é nesse caso aqui, que eu copiei aqui um exemplo, que você pode tentar também, em vez de usar o plot da gaussiana, talvez em 3D, né, em volta desse círculo, você pode tentar também usar algum tipo de mapa de cores para ver, por exemplo, cada disco aqui desse mapa de cores seria
uma representação de uma gaussiana, onde é mais alta o pico da gaussiana se o brilho é mais intenso. E coisas desse tipo. Aqui é só um exemplo de visualização, não é esse fenômeno. Quem fizer assim, a melhor visualização ganha bastante ponto de bônus aí. Então é isso, pessoal. A gente acabou o capítulo 2 desse livro, do Dobrov, que é o que a gente está seguindo. A gente também usou o livro Pattern Theory, também do David Mumford, para fazer alguns exercícios. E quem quiser saber mais sobre cadeias de Markov, é um excelente livro. Logo no capítulo inicial, já fala sobre quase tudo que a gente está vendo no curso, no contexto de reconhecimento de texto e linguagem. Muito interessante. É um excelente livro para você acompanhar se você gosta de machine learning. E basicamente cada capítulo aplica uma técnica que a gente vai ver no curso aqui.